Olá, amigos abençoados! Sejam todos bem-vindos ao episódio 8 do nosso podcast God Talk. Eu sou a Mandy e hoje estamos especialmente animadas porque temos uma convidada muito especial, a Maria Luísa, e ela é diácona da igreja IAOG aqui em Toronto. E antes de começarmos, a gente vai convidar aqui o Espírito Santo a estar conosco, guiando a nossa conversa e enchendo nossos corações com a sua presença. Que ele nos conduza em sabedoria e amor e que possamos sentir a sua paz e direção durante esse momento juntos. Bom dia, eu sou a Micaele e neste episódio espero que você possa sentir daí o amor e a graça de Cristo em sua vida e que seja um canal de bênçãos para você, pois a palavra de Deus é isso, um canal de bênção para as nossas vidas. Como é bom servir ao Senhor e poder levar até vocês testemunhos e palavras de ânimo. Força e coragem. Fiquem ligadinhos por aqui e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Bom, gente, vou fazer então aqui uma oração para Jesus, para Deus, para nossa Santíssima Trindade, está nos guiando e que a mão de Deus esteja sobre nós nesse momento e para que a gente saiba o que nós vamos falar para vocês, que nós seja guiada pelo Espírito Santo do Senhor aqui hoje e que eles nos abençoe e nos capacite a trazer o melhor material para vocês. Em nome de Jesus, eu oro agora para que Deus nos proteja e ilumine. Bom, gente, então, nossa convidada, a Maria Luísa, que já foi apresentada a você, ela vai contar pra gente primeiro como que foi o testemunho dela e depois ela vai explicar pra gente certinho como é que é servir ao Senhor na igreja que ela participa. Maria Luísa, por favor, conta pra gente um pouquinho, do seu testemunho, como foi que você encontrou com o nosso amado Jesus. Bem, eu sou de família católica, sempre fui católica, mas eu não tinha uma sensação de pertencimento na igreja católica. Eu não entendia porque existia intermediários entre eu e Deus. Por que rezar para um santo? Por que fazer promessas a um santo? Eu não entendi essa parte. Super respeito, minha família ainda é católica, super respeito, mas isso é questão de fé, gente. Ou você acredita numa coisa, acredita em outra, mas eu nunca entendi a questão dos santos. Só que desde pequena eu sempre tive uma conexão muito grande com Deus. Eu sempre conversei com Deus o tempo inteiro, falava dos meus problemas para Ele, agradecia principalmente os milagres que sempre aconteceram na minha vida. A minha infância foi no interior do Maranhão, depois eu fui para São Luís sozinha, foi muito difícil, então eu sempre vi o cuidado de Deus em várias coisas. E quando eu vim para Toronto, eu resolvi que eu estava muito assim desconfortável com a igreja católica. Eu sempre fui católica, de família católica, então eu sempre fui muito acomodada no sentido de, eu não estou gostando da igreja, do lugar onde eu estou, mas foi aqui que eu fui batizada, aqui que eu cresci, eu vou ficar. Mas quando eu vim para Toronto, em 2014, eu comecei a querer procurar um novo lugar, procurar um novo. Eu dizia assim, eu acho que eu vou acabar sendo evangélica, porque eles são os únicos que não têm santo. Mas eu não conhecia a igreja evangélica, não tinha, acho que fui no culto uma ou duas vezes na minha vida, mas eu não conhecia, não tinha intimidade com o Espírito Santo, só ouvia falar do Espírito Santo. Jesus, também sempre ouvi falar de Jesus, orava, mas a minha intimidade mesmo era só com Deus, não era com a Santíssima Trindade por completo. Então, quando eu cheguei aqui no Canadá, infelizmente, como 99% de nós, eu comecei a trabalhar muito. Aquela rotina de trabalho e estudo, se vocês estão acompanhando do Brasil, gente, o trabalho nos absorve assim 90% do tempo. E principalmente quando a gente acaba de chegar aqui, né? Que a gente acaba de migrar, tem que morar em quarto alugado, tem que estudar, fazer college, trabalhar para pagar as contas. E de 2014 até 2018 eu fiquei. Acabava indo na igreja católica mesmo, nas festividades, na Páscoa, Natal e etc. Mas eu fiquei meio que acomodada.
E de 2018 até 2019, eu deixei de vez de ir para a igreja. E eu comecei a sentir um vazio muito grande. Eu parei de orar, parei de conversar com Deus, eu tinha uma intimidade com Deus muito grande, como eu já falei. E eu comecei tipo, eu falei isso até com a psicóloga, eu disse assim, eu acho que eu me afastei de Deus. E ela falou assim, não, Luiz, você se afastou de você mesmo, porque se você se afastasse de Deus, você não iria querer procurá-lo de novo. Você se afastou de você, Deus está em você. E eu agradeço muito a vida daquela psicóloga por ter me falado isso, porque era uma coisa que doía muito em mim, esse momento de quase um ano que eu parei de falar com Deus. Isso resultou que em 2019 eu estava vivendo um relacionamento que ia e voltava, era uma coisa assim, muito estável e eu já queria algo sério. E uma vez eu tive um sonho que Deus me falava o seguinte, Maria Luísa, eu tenho um homem separado para você, mas eu não posso mandá-lo enquanto você escolhe quem vai estar ao seu lado. E aí eu acordei, eu estava andando com Deus na praia. Sempre quando eu sonho com Deus, eu nunca olho para ele, eu sempre sei que ele está do meu lado e eu sinto a presença dele e sempre olho para frente. E eu acordei com essa certeza que Deus tem um homem separado para mim. E já acordada, eu falei assim: Deus, se você tem um homem separado para mim, termina esse namoro, porque eu não consigo. Eu sou fraca, eu não consigo termina esse namoro. E eu acho que em 2, 3 dias o cara me ligou e disse que queria terminar. Ele disse que não sabia por quê. Ele, Luiz, eu não tenho uma razão, mas eu não quero mais ficar com você. E eu, na hora, eu estava com a emoção tão mais aflorada que eu não liguei com o que eu tinha pedido a Deus. Eu disse, mas por quê? Eu queria saber o porquê. E eu não lembrei que eu tinha pedido isso para Deus. E eu fiquei muito arrasada. Muito arrasada. Fui para o Brasil. Eu já tinha essa viagem marcada de férias. Fui ao Brasil de férias. Quando eu voltei, fiquei muito com aquela dor de cotovelo, gente. Nossa, fui largada. Ninguém quer ser largada, gente. E aí voltei pra cá, tava com aquela. Já dá uma depressãozinha quando a gente vai pro Brasil, fica com a família, aí depois volta pra cá e tá sozinha. Aí juntou com o fato de que eu tinha o término do namoro e eu só chorava. Só chorava. Quando eu não tava trabalhando, eu tava chorando. E às vezes chorando no trabalho. Gente. Então, a minha amiga Priscila, que na época a gente. Eu comecei, ela sendo minha manicure, depois cabeleireira, depois a gente começou a ficar amiga. Ela sempre me convidou para ir para a igreja, para ir ao jeito. E é aquela coisa, né, gente? Quando você tá num processo desse, a gente nunca quer ir para a igreja. É incrível. Eu tinha uma coisa que me falava assim: não vai, vão ficar olhando para você, vão te julgar. E eu falava para ela assim: mas eu só choro, eu não quero ir para a igreja chorando. Ela disse, não, Luísa, mas lá muita gente chora também, muita gente tem problemas, e derrama seu coração. E eu já estava acostumada naquela coisa da igreja católica, que é todo mundo muito sério, você não vê ninguém chorando. Todo mundo parece que sua vida é perfeita. enfim. Aí, até que chegou um dia que eu estava tão desesperada que ela falou assim: não, hoje você vai para a igreja comigo. Ela não me perguntou se eu queria ir, ela disse que eu ia. E era uma terça-feira de oração. E eu fui para a igreja com ela. E desde esse dia eu nunca mais saí da igreja. Eu me encontrei, quando eu cheguei naquele lugar, eu acho que foi assim: nossa, era isso que eu estava procurando na minha vida inteira. Quando eu comecei a aprender sobre Jesus e o Espírito Santo, a função, assim, a ajuda que o Espírito Santo nos dá no dia a dia, porque Jesus, gente, ele já está aos céus e ele enviou o Espírito Santo. Então, tudo que a gente precisa, nos mínimos detalhes, às vezes é uma coisa no seu trabalho, às vezes é uma coisa na sua escola que você não entende, ele é nosso auxiliador em tudo. E
E foi isso, foi assim que eu encontrei Jesus. Nossa. Não, que lindo, né, Amanda? Uhum. Então, a Muito sua bonito Priscila foi a mesmo. minha Micaele. Maria Luísa, alguém te ajudou na sua caminhada com Cristo? E como que foi o seu início? Sim, várias pessoas me ajudaram. O início foi muito difícil, porque eu já estava vários meses afastada. Gente, olha como o demônio é muito assim astuto. Nesse período que eu estava afastado, eu comecei a procurar. Eu estava com curiosidade, que eu não sei de como surgiu. Eu queria aprender como é que funciona o espiritismo. Aí eu assistia vídeos sobre o espiritismo, que eu queria entender a fé deles. Eu nunca acreditei em reencarnação, mas como assim, eu sempre vi o mundo espiritual e sentia também, eu queria saber o que é que o espiritismo falava sobre isso. E comecei a pesquisar, comecei a ficar muito, literalmente viciada em horóscopo. Horóscopo, coisa de esses videntes, né, que colocam cartas. Eu nunca fui, mas eu vi um vídeo no YouTube, eu via vídeo no YouTube, etc. Pegava, tipo, mês de setembro, previsão para Libra no mês de setembro. Dia 1º de setembro eu estava no YouTube procurando e acreditava piamente no que aquelas pessoas diziam, como ia ser o meu mês. Não. Soprava canela na porta da casa também? Não, graças a Deus não fazia essas coisas. Eu era, só te cortando aqui, eu era também. Não que eu ficava olhando todos os meses, mas eu acreditava muito no meu mês, que era novembro. Gente, se eu contar pra vocês de Acreditava. tudo que eu fiz. E acreditava a questão de, tipo, eu conheci uma pessoa, eu já perguntava o signo dela. Eu dizia, Micaele, qual é o teu signo? Já fazia o mapa astral ali. Aí eu já, pelo signo da pessoa, eu já definia na minha cabeça se eu ia querer ser amiga dela ou não. Eu dizia assim, você é o quê, Ariana? A gente vai se dar bem. Eu super me dou bem com a Ariana. Você é o quê? Aí você falava um signo, eu disse, não, essa daqui eu não quero nem saber. Geminiano nem Aí eu já me descartava a pessoa por causa disso. Gente, sério? E aí, o que acontece, gente? Eu tive que fazer um trabalho na igreja evangélica com a Priscila, com a tia dela e várias outras irmãs, de oração, de libertação. Eu lembro que uma vez ela foi na minha casa, porque quando eu me converti e aceitei Jesus, gente, o que eu via antes triplicou. Eu chegava na minha casa, que era em um bairro aqui de Toronto, Etobicoke, para quem mora aqui sabe, é um bairro assim que tem. Eu morava em casa. E é um bairro assim que as casas têm um quintal bem grande, é bem arborizado. Então, eu chegava na minha casa, e quando eu ia entrar no basement, que eu tinha que dar a volta em volta da casa, eu ia para o fundo da casa, eu olhava para o quintal e eu sentia que tinha uma coisa lá me esperando. Uma coisa maligna me esperando que podia me atacar. Eita. E eu ia dormir, a minha janela dava para o quintal, tinha uma persiana que fechava, mas eu ficava vendo sombras. Eu não conseguia dormir à noite, às vezes eu tinha que sair e dormir no sofá, na sala, porque não tinha essa janela pro quintal. E assim, eu chamei minha amiga para orar no meu basement e realmente ela disse que ela viu coisas lá, viu que tinha demônios que ficavam à noite me fazendo desses pesadelos. E depois que a gente orou, ela expulsou em nome de Jesus, repreendeu. Ela disse assim, Luísa, quando você desce do ônibus e chega na tua rua, você sente um peso nas pernas. Ela não sabia disso. E era verdade. Nossa. Quando eu estava em casa, eu me sentia mal. Quando eu ia para o trabalho, eu ficava outra pessoa. Estava tudo bem. Quando eu chegava em casa, vinha uma depressão. Quando eu entrava na minha rua, eu sentia um peso nas minhas pernas, como a gente usa aquelas caneleiras para malhar. E eu disse assim, gente, será que isso é real ou é coisa da minha cabeça? Deve ser da minha cabeça.
E até que um dia, numa oração, ela disse: você sente um peso nas suas pernas e tem um anjo do Senhor do nosso lado que ele vai tirar agora essas correntes que o demônio está colocando nas tuas pernas. Glória a Deus. E depois desse dia eu nunca mais senti. Isso foi antes de você ser batizada ou você já tinha sido batizada na igreja? Eu ainda não tinha sido batizada. Por quê? Porque eu entrei na igreja em 2019, exatamente no mês de outubro. E aí a gente não tinha um batistério. Quando foi, aí vocês lembram, né? 2019. 2020, em fevereiro, março, começou a pandemia. E aí ficamos mais de um ano sem ter batismo. Quando foi em 2021 que a pastora comprou o batistério e eu pude ser batizada. Entendi. Nossa. Mas, assim, a gente fazia oração na casa das irmãs e em várias casas eu senti o Espírito Santo me dizendo: vai pro quarto e ora na roupa dela. Do mesmo jeito que minha amiga fez comigo. Então, assim, quando a gente se converte, existe um processo, gente, para libertação. Por mais que não importa, porque o demônio não quer. Ele quer que você continue na vida que você está. Você pode até falar: mas Luísa, eu não fazia nada de mal, eu não matava nem roubava, eu só ia para uma festa, ia para um bar, tomava uma cervejinha, dançava na boate, só não teria ninguém. Mas o demônio, ele quer que você fique no mundo. Ele não quer que você se converta. Entendeu? E eu ainda tinha esses problemas com o espiritismo, que eu estava muito curiosa, tipo, a questão do horóscopo, que você dá o poder do seu futuro, você pensa que isso é besteira, mas você está dando o poder do seu futuro para um signo, que é uma coisa que nem existe. Entendeu? É um deus, na verdade. Aqueles signos que representam planetas, que representam deuses da cultura grega, romana e etc. Eu já estudei muito sobre mitologia grega também, quando eu era adolescente, os deuses gregos. E, assim, isso é paganismo. Horóscopo, cartas, isso é paganismo, não é besteira. Se você é evangélico e você ainda não se libertou disso, peça a Deus. Porque uma coisa que eu agradeço muito a Deus, gente, eu era assim, viciada muito, era uma coisa assim que eu adorava. E quando eu me converti, foi uma coisa que eu quebrei e que não foi nenhum esforço meu. Deus quebrou na minha vida que eu nunca mais quis atrás daquilo. Glória a Deus. Tem coisas que, pra gente se libertar, a gente tem que fazer como é que eu falo? Um jejum, tem que pedir muito, tipo assim, coisas sobre o meu temperamento. Eu sou uma pessoa que é o Pedro antes do Espírito Santo, entendeu? Eu era bateu, levou. E não pode ser assim. Gente, ela é minha irmã gêmea. Não pode ser assim. A gente tem que, pode. dar a cara, bateu aqui, oferece a outra. Então, assim, isso eu tenho que me libertar todos os dias. Mas, pela glória de Deus, dessas coisas de espiritismo, né, essas coisas, ele disse assim: não, isso aí eu cuido. E Luísa, para você, o que é ter intimidade com Deus? intimidade com Deus, eu acho que primeiro é a obediência. A obediência a Deus, o que ele te pede. Eu sempre, eu não sei vocês, gente, mas como eu sempre falei muito com Deus, e eu pedi a opinião dele sobre: Deus, eu vou para o Canadá, me dá um sinal, me fala, me diz. E ele usava uma pessoa para vir até mim e falar. Ele me falou até um mês que eu viria. Eu planejei vir para o Canadá em janeiro de 2015. Mas uma pessoa chegou para mim e falou assim: Luísa, você tem que ir o mais rápido possível. E eu vim em agosto de 2014. E porque eu adiantei literalmente 6 meses, foram 6 meses que eu não trabalhei, não juntei o dinheiro para vir para cá. Então eu cheguei aqui com dinheiro de ficar um mês e meio. Eu tinha. Por que um mês e meio? Eu tinha 2 meses de aluguel, eu tinha 2 meses de pagar o transporte público, um mês de comida. Nossa! Então eu pensei assim: eu posso ir procurar emprego por fome, mas se eu tiver comida e não tiver o cartão do transporte, não vai dar para ir procurar emprego. Verdade.
E com 15 dias, eu arrumei 2 trabalhos. Eu podia até escolher o que eu ia fazer. Eita, Glória. Chegou uma moça que estava na casa que eu fiquei, ela olhou para mim e falou assim: "Você chegou agora?" Eu disse: "Sim." "Você está procurando emprego?" Eu disse: "Sim." Ela disse: "Eu estou indo para o Brasil, eu trabalho na pizzaria, você quer ficar com o meu emprego?" Oh. E eu disse: "Depende", porque eu estava na escola de inglês de 9 da manhã às 4 da tarde. Ela disse: "Eu pego às 5 às 10." Eu disse: "Perfeito, eu quero." Olha que maravilha. Entendeu? E deu certinho para começar a pagar minhas contas, gente. E foi isso. E assim, a intimidade com Deus é isso, gente. É eu vi, ter obediência, ter coragem. Quando eu amo viajar. Amo, amo, amo. E principalmente nos parques aqui em Toronto, no Canadá, nos parques nacionais, que tem praia, tem floresta. E quando eu tô, por exemplo, na Niágara, que eu vejo assim, uma paisagem bonita, a primeira coisa que eu faço, eu agradeço a Deus. Eu disse: "Deus, muito obrigada. Primeiramente por eu ter saúde, por eu ter visão para ver e contemplar isso, por eu ter 2 pernas para me trazer até aqui, por tudo, por me dar essa oportunidade." Uma menina que saiu do interior do Maranhão, que teve, graças a Deus, eu tive tudo que eu precisei, mas não era aquela coisa que, tipo, meus pais não me levavam para Disney no final do ano. Não tinha aquela riqueza. Era aquela classe média brasileira, que você tem tudo contadinho. É difícil, todo mundo sabe, né? E graças a Deus meus pais me deram uma infância muito, muito boa, mas eu via a realidade lá no interior do Maranhão e às vezes eu sempre tive esse sonho de morar fora do Brasil. Então, a intimidade com Deus, gente, assim, Deus, às vezes pode ser até ser pecado, Deus me perdoe, mas eu digo assim: "Deus, você me mima muito. Parece que eu sou a menina mimada de Deus." Tem sonhos que Deus realiza na minha vida, que assim, os meus sonhos assim, de adolescente, de criança, eu agradeço todos os dias a Deus. Às vezes a gente está triste porque uma coisa que a gente quer hoje, Deus não está realizando amanhã. Mas eu tive sonhos que eu tive com 15 anos de idade que Deus realizou em 2019. Eu tive sonhos que eu tinha com 8 anos de idade que Deus realizou aqui no Canadá. Então, porque a gente não entende o processo de Deus, a gente não entende o tempo, a gente é imediatista, é ansioso, quer tudo para hoje. Então, por exemplo, eu desde criança, eu pedi a Deus, Deus, eu quero morar fora do Brasil. Eu tinha inglês na minha escola, que é aquele inglês básico, você aprende as cores, os bichos da fazenda. Sim. E eu ficava olhando para aquilo e eu dizia assim: "Gente, eu quero conversar do jeito que eu converso em português, eu quero conversar nessa língua." E eu decorava tudo ali, eu disse: "Mas eu não sei conversar nessa língua." E eu ficava assim frustrada porque eu não sabia falar inglês. E aí eu fui para São Luís fazer faculdade. A primeira coisa que eu fiz foi me inscrever num curso de inglês. E eu lembro como se fosse hoje. No primeiro dia que eu ouvi uma música em inglês e entendi ela completamente, eu comecei a chorar. E depois eu tive a oportunidade de vir para cá, fazer intercâmbio em 2012. 2014 não foi a primeira vez que eu vim, eu já vim em 2012. Voltei para Brasília. Fui para Brasília, né, quando eu voltei. E assim, Deus me deu essa oportunidade de vir em 2014 fazer um college, que em 2012 eu vim estudar inglês, e na minha escola de inglês eu vi os preços do college. Uma colega minha falou assim: "Luiz, um jeito de você ficar aqui seria fazendo um college." E eu olhei os preços. Aí eu falei assim: "Cláudia, um college para mim é impagável. É $8.000 um semestre. Não tem como eu pagar isso. Isso é impagável." Eu falei esse termo para ela. E ela falou assim: "Para mim também, Luísa." E eu voltei. E quando eu voltei pro Canadá, eu sabia que eu ia ter que fazer o college, eu ia juntar dinheiro, etc. E os $8.000 que eu disse que era impagável lá em 2012, em 2015, o college que eu fiz foi $15.000.
E eu juntei o dinheiro para pagar. E não foi US$ 15.000 só, foi 2 anos de 15 mil, então US$ 30.000. Se 8 mil era impagável, Deus me mostrou que eu posso pagar até 30 com a ajuda dele. E assim, pessoas. Gente, era incrível. Eu estava trabalhando, tinha gente que me ligava, que eu não sabia nem de onde era, e disse: Oi, você trabalha em limpeza? Você trabalha em tal coisa, em lanchonete? Eu tô precisando de alguém. Eu tinha 2 empregos, teve uma época que eu peguei 3 empregos. E as pessoas ainda me ligavam, até que um dia eu cheguei assim: Deus, tá bom, obrigada. Eu não tenho mais horas no meu dia. Porque, graças a Deus, eu agradeço muito a ele, que eu pude pagar meu college, pude ter, nunca me faltou nada aqui. Deus proveu imensamente. Tinha condições de ir ao Brasil, visitar minha família uma vez por ano. Às vezes as pessoas ficam aqui 5, 10 anos sem poder ir. Graças a Deus, sim, sempre tive essa oportunidade. Depois, consegui minha residência permanente. E esse ano consegui minha cidadania. Glória! Graças a Deus. E esse ano foi assim, eu fico até emocionada que Deus foi. Deus completou a promessa dele. E eu olho para trás aquela menina de 8 anos que o sonho era sair do Brasil e falar inglês. Me dá vontade de voltar e dizer assim: minha filha, você tem outra cidadania. Você tem uma cidadania de um país que você não nasceu e você fala a língua fluentemente e os residentes daquele país perguntam assim: mas você não nasceu aqui? Você fala tão bem. E quando eu falo isso, eu digo assim: nossa, a Maria Luísa de 8 anos de idade, eu não ia acreditar nisso. Então é isso, gente. A intimidade com Deus só depende da gente. Só depende da gente. Se você não sabe como começar, é uma conversa. Fala do seu dia. Às vezes, gente, eu ia pra faculdade. Hoje, assim, eu não quero dizer que minha vida tá maravilhosa hoje, mas, tipo assim, quando eu estudava em São Luís, ia pra faculdade federal, naquele busão lotado, cheio de gente, com um caderno aqui em pé, naquele calor do Maranhão, e eu dizia assim: então, Deus, tá quente hoje, né? Deus, hoje foi difícil. Nossa, Deus, eu ainda vou ter que fazer isso, vou ter um trabalho. Deus, me ajuda. Me ajuda pra... E aqui, ó, segurando no ônibus. Então é isso, gente. Naquela época, no perrengue, eu falava com Deus sobre qualquer coisa. Tipo, Deus, hoje eu tô com raiva. Hoje me diz por quê. E é isso, a intimidade com Deus é isso. Não vamos pensar que aquela coisa de você ter um ritual acabou. Que o sacerdote só chegava no templo, na presença de Deus, uma vez por ano, e só era o sacerdote que fazia isso, ele tinha uma roupa especial para isso. O véu foi rasgado, gente. Nós temos esse privilégio de falar com o Pai a qualquer hora do dia. E ele escuta. Mesmo que você não vê o resultado imediato, mas ele escuta todas as suas preces. Maria Luísa, conta pra gente, então, alguma experiência marcante com Deus que você quer compartilhar com a gente. Gente, eu tenho várias, graças a Deus. Mas uma que veio agora na minha cabeça, que eu acho que é o que o Espírito Santo quer que eu compartilhe com vocês, que foi como eu consegui a minha residência permanente aqui no Canadá, que eu acho que vai ser um testemunho muito forte do poder da oração. E o poder de... Quando a gente está na igreja, gente, a igreja ela é um ambiente profético, ela é um ambiente de milagres. O nosso pastor, que é um sacerdote, ele tem poder, ele tem a permissão de Deus para profetizar milagres na nossa vida. E quando a gente está num culto de oração, que o pastor fala e profetiza, peçam o que Deus vai conceder, peçam, que é o que a gente faz no nosso culto de oração da ILG. A gente leva nossas causas, faz nossos pedidos, depois volta para contar o testemunho. E foi assim que aconteceu comigo. Em 2019, né, antes até de me converter, eu
eu fiz a aplicação para minha residência permanente. E geralmente é um processo simples para quem fez college. Você faz college, depois você trabalha por um ano e você tem o direito de aplicar. Só que eu tive um problema que no meu último semestre, o meu coordenador, ele falou, eu ia estender o meu visto e ele falou o seguinte: Luísa, já que o seu visto vai, a escola vai até agosto, eu vou te dar uma carta da escola, uma carta dizendo que o seu curso vai até dezembro. Então, eles vão te dar um visto mais longo e você vai ter mais tempo para aplicar para a sua work permit, que é uma permissão de trabalho. E eu disse, ok, aquele jeitinho brasileiro, né, gente? Que a gente está acostumado. E eu quis fazer esse jeitinho brasileiro. E aí acabou que aconteceu que o meu visto ia até dezembro, e quando eu acabei de estudar, eu continuei trabalhando full time, período integral, e depois, em outubro, apliquei para minha outra work permit, que é quando a gente termina de estudar, a gente tem uma work permit aberta, que eles falam aqui. Quando eu fui quando eu fui aplicar para imigração, a pessoa, a consultora, me falou o seguinte: Luísa, você não poderia ter feito isso, você não poderia ter trabalhado enquanto você ainda estava com visto de estudo, porque você parou de estudar em agosto. Eles vão ver isso no seu histórico, que você parou de estudar em agosto e você continuou trabalhando até outubro, você deveria ter parado. E eu falei para ela, não, mas foi o meu coordenador que deu a ideia. Ela disse, você não deveria ter ouvido o seu coordenador. Ele não tem nada a ver com imigração. Você deveria ter procurado um consultor de imigração e isso não deveria ter acontecido. Então, o que pode acontecer é o seguinte, eles vão negar a sua residência permanente e a gente vai ter que ir para o tribunal. Vai ter que ir para o tribunal e você vai ter que explicar para o juiz, a gente vai explicar, que você vai ter que contratar um advogado e explicar para o juiz o que aconteceu. E a gente não pode mentir, a gente não pode omitir esse fato que você trabalhou durante esse período. Vai ser pior se a gente mentir e eles pegarem a gente na mentira. Quando a gente for para o tribunal, o juiz já vai ficar sabendo da mentira e eles não têm perdão. Mentira aqui não tem perdão. Ele vai negar a sua residência permanente. Já se a gente contar a verdade, você tem a possibilidade do juiz entender o que aconteceu. E eu fiquei devastada, porque assim, vocês imaginem o quanto custa, depois que você paga o college, você sai sem dinheiro, aí você tem que juntar dinheiro para pagar o processo da residência permanente, para pagar as taxas, pagar o consultor, e você tem uma notícia dessa, entendeu? Que, meu Deus, eu vou ter que pagar um advogado, eu não tenho dinheiro, eu vou ter que ir no tribunal. E eu fiquei assim, muito. Como é que eu posso falar? Eu fiquei, por um momento, acho que por um dia, eu fiquei muito aflita. Mas depois eu pensei o seguinte: eu vou deixar nas mãos de Deus. Eu não vou ficar aflita agora. Eu vou deixar nas mãos de Deus. Deus sabe o que vai acontecer. Eu não fiz nada de errado, eu não roubei ninguém. Eu simplesmente trabalhei. E deixei para lá, né? A minha consultora colocou o processo, deu tudo certo e etc. E quando foi um dia, eu acho que ela aplicou em agosto. Foi em agosto ou setembro. Quando foi em outubro, novembro, foi novembro, eu já estava convertida, tinha acabado de entrar na igreja. Entrei na igreja em outubro, quando foi novembro, eu estava no culto de oração da igreja. E eu orava por tudo naquele momento, eu acho que era 1 hora de oração, eu orava por tudo e por todos da minha família. E eu estava assim, tão naquele êxtase de nova convertida, de sentir aquele amor e cuidado de Deus, que eu não estava nem orando assim por mim, pelas minhas causas. Aí, quando eu estava no culto, o culto não tinha acabado e eu tinha terminado de orar por todo mundo. E eu pensei assim, por qual outra causa eu preciso orar? E aí eu lembrei do meu processo de residência permanente.
E eu orei por ele, pedi a Deus, e minha pastora no final falou assim: gente, vocês que têm processo de residência permanente, por favor, tragam seus documentos aqui, coloquem no altar que a gente vai orar por eles no próximo culto. E aí eu disse: ok, tudo bem, vou fazer isso. Só que era uma terça-feira na época. Fui para casa, me arrumei para dormir, eu ia trabalhar no dia seguinte, estava deitada na cama, já tinha orado, e disse assim: não, agora eu vou dormir. Mas eu comecei a sentir um incômodo muito grande, uma urgência de sair da cama. Uma coisa assim inexplicável. E aí eu joguei assim a coberta para lá, fiquei de joelho e eu disse assim: Deus, eu não sei o que é, que saia da minha boca o que você quer que eu ore. Então eu falei com Deus, eu disse: Deus, que fique claro para essa pessoa que vai analisar o meu processo o que aconteceu naquele momento, que eu não fiz nada de errado. Se eu fui contra a lei daquele momento, me perdoa, Senhor, mas eu quero que fique claro que esse oficial da imigração não me peça mais nenhum, nenhum documento extra que não atrase o meu processo, porque, Senhor, eu estou muito ansiosa, eu estou muito aflita e eu não vou aguentar se acontecer alguma coisa com esse processo. Eu já dei todas as minhas energias, todo o meu recurso financeiro, já se esgotou. Eu não tenho mais como, Senhor. E outra, eu quero que isso seja uma resposta sua para mim. Se o Senhor tiver, o que o Senhor tiver que fazer na minha vida for aqui no Canadá, que a resposta desse processo seja um sim. Se for um não, eu sei e eu vou embora, Deus. Eu vou embora com um sorriso no rosto, porque eu sei que o que o Senhor tem para minha vida não vai ser aqui. E o Senhor vai estar cuidando de mim onde quer que o Senhor me leve. Me dá essa resposta, Senhor, numa terça-feira. Dormi. No outro dia fui trabalhar. Quando foi 2 horas da tarde, a minha consultora de imigração me manda um e-mail. Luísa, parabéns, o seu processo foi aprovado. Traga o seu passaporte para a gente mandar para a imigração. E eu disse, mas como? Isso não existe, eu orei ontem, como que hoje já foi respondido? E aí, na hora, eu não acreditei. Eu disse assim, na hora eu pensei, não vou dizer para ninguém, porque vai que não dá certo. E Deus me falou na hora, você está duvidando de mim? Na hora eu disse, não, Deus me perdoa, não tô não. Pedi licença que eu estava trabalhando, fui lá num quartinho dos funcionários, liguei para minha família no Brasil, avisei todo mundo ficou assim, muito feliz por mim, que todo mundo acompanhou e me ajudou nesse processo, pegando documentos. Foi assim uma coisa. Quem já fez esse processo sabe, gente, você tem que pegar documento da sua vida inteira no Brasil. Imposto de renda é uma coisa muito chata. Verdade. Mas, enfim, minha família, avisei minha família, meus amigos, e esse processo inteiro, que geralmente demora de 1 ano a 1 ano e meio, demorou 87 dias. Nossa! E por que eu digo 87? Porque Deus não quer que eu diga 3 meses. Ele disse para mim, não, você não vai falar 90 dias, porque não foi 3 meses, foram 87 dias. E era tão engraçado que, assim, para ela era uma coisa tão simples, e para mim era um milagre. E, assim, ela deveria saber, né, que demora 1 ano esse processo, e talvez tinha... E para ela era uma coisa simples. Eu disse, gente, essa mulher não tá vendo um milagre acontecendo na minha vida. Enfim, aí ela disse, traz teu passaporte para a gente colar, mandar para a imigração e eles vão mandar o teu visto de residente permanente. E eu disse, tudo bem, e fui levar no dia seguinte. Quando eu cheguei lá, ela falou o seguinte, olha, já é novembro, vai ter Natal, Ano Novo, então o teu passaporte só vai estar aqui em dezembro, talvez, desculpa, em janeiro, lá para o final de janeiro. Porque quando chega assim na metade de novembro, eles já não trabalham muito. Ela falou desse jeito. E aí Deus falou bem alto no meu ouvido, antes do Natal, esse passaporte está aqui. Aí eu falei assim, ok. E aí eu já sorri, e ela falando assim,
não espera o teu passaporte antes de janeiro. Tadinha. No final de janeiro. Eu disse assim, ok. Gente, no dia 22 de dezembro, ela me liga e diz assim, vem pegar teu passaporte, que já tá aqui. E foi, assim, uma coisa maravilhosa. E outra coisa, é, isso, isso já era, assim, final do ano, né? Era inverno. E eu pensei o seguinte, 2019 para 2020, eu disse assim, eu vou aproveitar a primavera, porque a gente antes tinha que sair do Canadá e voltar para fazer uma coisa chamada landing, que para pegar o cartão da residência permanente. Era obrigatório isso antes da pandemia. E aí o que eu fiz? Eu comprei uma passagem para Nova York para maio de 2020. E eu disse, maio é primavera, eu vou aproveitar a primavera, faço uma viagem para Nova York e faço o meu landing. Quando foi uma noite, em janeiro já, uma noite, Deus me disse assim, você não vai em maio, compra uma passagem urgente. Para qualquer lugar você tem que sair, você tem que fazer o seu landing urgentemente. E eu comprei, e na hora, eu fui no aplicativo da minha companhia aérea, comprei a passagem mais barata que tinha, e o lugar que tinha um hotel barato era Chicago. Fiquei 2 dias em Chicago. 2 dias, foi uma batalha espiritual lá. Meu voo foi cancelado para voltar várias vezes. Enfim, fui para Chicago, dia 24 de fevereiro, voltei para Toronto, dia 26 de fevereiro, fiz o meu land e deu tudo certo. Quando foi no começo de março, o que é que acontece? Pandemia. Todos os aeroportos fechados. Nossa. Em maio, eu nunca ia conseguir fazer o meu landing. Ia ser um problema na minha vida. E Deus falou, não, você não vai fazer em maio. Compre agora uma passagem urgente. E isso é para vocês verem também, gente, o poder da obediência. Sim. Se você é mãe ou pai, ensine primeiramente seus filhos serem obedientes a vocês. Foi o que minha mãe fez. Se o seu filho não é obediente a você, que ele vê todo dia, ele não vai obedecer a Deus que ele não vê. E só acontece coisas maravilhosas. Eu não quero ser Caxias, eu não quero ser pedante, eu não quero ser a chata. Mas você obedecer a Deus é uma coisa maravilhosa. Eu nunca tive eu não posso contar um testemunho para vocês que eu obedeci a Deus e deu tudo errado. Sim. De milhares de testemunhos que eu tenho na minha vida, eu nunca saí com dor sentimental. É só coisa boa, apesar de às vezes o processo doer e você não entender o que é que está acontecendo no momento, você obedecer a Deus é uma coisa maravilhosa. Então, assim, pai e mãe, ensine seus filhos a serem obedientes a vocês. E eles vão ser obedientes a Deus. Porque às vezes Deus faz coisas que a gente nem entende. Ele me cutuca na minha cama, 11 da noite, eu lembro como se fosse hoje, 11 da noite, dizendo, compra uma passagem para qualquer lugar, você não vai em maio. E eu lembro que eu falei para minha irmã que eu ia para Nova York, chamei ela para ir comigo, ela mora no Brasil, e ela disse assim, ai, vamos se encontrar em Nova York, vai ser legal. E ela disse assim, Luísa, não era nem pandemia, e esse tal de Covid que tá na China? Eu disse, Mariana, em maio ninguém vai falar de Covid mais, já vai ter passado. E foi uma coisa totalmente ao contrário, a gente ficou um ano preso, mais de um ano preso em casa, entendeu? E então assim, a gente faz os planos, mas quem diz sim ou não é Deus. Glória a Deus por isso. Fala pra gente qual a função da diaconia na igreja. O diácono, ele cuida do templo. Ele auxilia no momento do culto. Ele auxilia a igreja como um todo. Nós somos em torno de 15 a 18 pessoas. Somos divididos em algumas funções. Cada um acaba indo para o que tem mais afinidade. Eu e meu marido, geralmente, a gente está na recepção. A gente recebe os novos visitantes. Quando tem um apelo, a gente vai lá para frente. A gente ora por eles. Quando a pessoa aceita Jesus, a gente pega o nome deles, preenche uma ficha, pergunta se a pessoa precisa de oração. Geralmente eles querem oração, um acompanhamento. Sim. Tem as outras diáconas que cuidam da limpeza da igreja. Tem um pessoal que cuida do altar,
na hora do culto, na hora da Santa Ceia, por exemplo, é quando tem aquela mesa, né, bonita, representando a última ceia. Tem também a parte da intercessão, que é feita pelos diáconos também, que é antes do culto, ou às vezes algum irmão está doente no hospital, a equipe de intercessão vai visitar essas pessoas e geralmente é isso. Além de auxiliar no momento do culto, quem chega, encaminhar para os lugares, às vezes a igreja acontece alguma coisa, tá, alguma criança surge alguma coisa e a gente é como se fossem os mordomos da igreja em um certo momento. Então você já descreveu, né, na prática, assim, como que é o dia a dia na sua igreja, né? Então eu vou te perguntar qual que foi a lição mais valiosa que você aprendeu na sua caminhada de fé. Primeiramente, a obediência. E segundo, que eu acho que foi a mais valiosa ainda, que eu aprendi agora há pouco. Muito obrigada. Que eu aprendi há poucos dias. A colocar nossas aflições em Jesus. A nossa ansiedade. Eu vivi momentos assim na minha vida que tudo estava acontecendo muito rápido. Como eu falei para vocês, eu orava num dia, acontecia no outro. Eu tinha um problema, Deus me ajuda aqui, ele mandava uma pessoa na mesma hora. E agora eu estou num estado da minha vida que é o momento de espera, que eu oro e eu não estou vendo acontecer. Parece que Deus não está ouvindo. Agora Deus está me fazendo entender que existe o tempo dele. Naquele momento na minha vida lá atrás, era o momento que eu precisava, que ele queria também, que Deus é soberano, que as coisas fossem mais rápidas, que acontecessem assim, no tempo muito bom, que tipo, eu orava na terça, na quarta acontecia. De repente Deus me incomodava à noite e era maravilhoso, porque era tudo rápido, era como se eu orasse e tudo acontecia. Mas agora eu tô aprendendo o que é o tempo de Deus. Eu tô vendo que algumas coisas acontecem rápido e outras parece que não está acontecendo nada. Parece que eu coloquei tanta expectativa nesse ano de 2024. Eu disse, esse ano eu vou receber todas as promessas que Deus tem para minha vida. Mas não é assim. Deus tem várias promessas na minha vida. Aconteceram coisas boas, sim. Uma delas foi conhecer vocês. Aconteceram muitas coisas boas, mas às vezes a gente se entusiasma e diz, não, Deus, coloca na minha mão todas as promessas que tu tem na minha vida. E a gente não está preparada. Talvez seja tão forte que a gente não está preparada para tudo. Sim. E isso é doloroso. É como se, eu vou dar um exemplo, é como se eu estivesse ficando mimada, porque eu pedi e acontecia, e aí Deus agora está dizendo, não, eu vou te mostrar que não é assim, não é pedir e acontecer, agora tu vai esperar o meu tempo. Sim. E, gente, por mais que seja difícil, mas tá sendo tão bom, assim, você precisa de muita força, meditação na palavra, e dizer, Deus, me dê, você pede para ele, você pede, Deus, cura minha ansiedade, tira minha aflição, e eu sei que você está trabalhando. Você foi e relembre o que Deus já fez na sua vida. Se você está passando por esse momento, sim, que você acha que Deus parou de falar com você, Deus não está agindo, ele está. E Deus, ele não abandona. Uma vez eu vi isso no culto, que em toda a Bíblia, Deus nunca abandonou alguém. Você não vai ser a primeira pessoa. Você não é tão especial assim. Deus não abandona. Nós abandonamos. Nós abandonamos. Então é isso, gente. Se vocês estiverem nesse estágio da vida que eu estou agora, que é Deus está me deixando confiar no tempo dele. Eu estou orando, mas as coisas não estão acontecendo no meu cronograma. Elas estão acontecendo, mas no cronograma de Deus.
E isso para uma pessoa que tem ansiedade, eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade. Para isso, para uma pessoa que tem ansiedade, é muito difícil. A gente luta com a nossa mente. Mas graças a Deus, uma coisa que eu fiz que está dando certo, eu disse assim, Deus, eu te dou o meu futuro, você toma conta, que você toma conta até hoje, toma conta do meu futuro e é isso, eu não vou me preocupar mais porque está nas tuas mãos. E é isso, gente. É fácil? Não, mas é possível. Sim. É uma luta diária, é um exercício diário. Não é? Certo? E é isso. Você tem uma passagem bíblica que te inspira? Uma passagem bíblica. Segura o micro. Isso. Olha, eu sou apaixonada pelos salmos. Apaixonada, principalmente o 23 para libertação e o 91. O 91, assim que eu me converti, foi assim maravilhoso, porque você afirmar que Deus, você passa pelo vale da sombra e da morte, mas ele vai contigo, te carregando e você não é ferido. Ele te salva do laço do passarinheiro. E o 23, porque Deus não te falta em momento algum. Na verdade, várias Bíblias tem o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa tradução está um pouco equivocada, porque o certo seria o Senhor é o meu pastor e não me faltará. A gente que é cristão, a gente sabe que algumas vezes algo falta na nossa vida. Mas o Senhor não nos falta. O Senhor sempre estará lá. Não é só aquela abundância. O Senhor vai estar com a gente na abundância e na escassez. É assim que ele prova a gente, a nossa fé. Nos prova no pouco para nos colocar sobre o muito. E é isso também. Eu amo muito o Velho Testamento, a parte sobre o livro de Reis, principalmente que fala sobre Davi. Gosto muito do Novo Testamento, o Evangelho de João e também as cartas de Paulo. Mas os Salmos é o que tem meu coração. É que poesia, né? Maria Luísa, na sua opinião, qual que é o propósito da sua vida com Deus? Nossa, muito legal essa pergunta. Minha vida com Deus. Eu acho que Deus fez tudo isso na minha vida, não porque Ele gosta especialmente de mim. Eu estou vendo esse propósito muito explícito esse ano, porque eu orei muito para Deus na virada do ano. Eu disse, Deus, eu quero viver o propósito que você tem para mim. E Ele está me mostrando. Eu estou olhando com estética agora, que é onde eu tenho um momento. Eu sempre trabalhei com pessoas, trabalhei em restaurante com muita gente. Quando possível, aqui no Canadá, a gente trabalha com pessoas de todas as nações, todas as religiões possíveis, pessoas indianas que às vezes cultuam vários deuses. E eu sempre fiz o possível para tentar levar o que eu sou como cristã, levar os ensinamentos de Cristo, chamar para a igreja, se possível, fazer o ID também no meu trabalho. Mas eu queria fazer mais. Eu tinha uma coisa no meu coração que dizia assim: qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? O que é que Deus tem na minha vida? E o meu propósito em Deus é fazer conhecer tudo que Ele já fez na minha vida. Eu não sei se vai ser. Esse podcast já é um propósito de Deus na minha vida. Eu não sei se vai ser escrevendo livros, se vai ser falando no dia a dia com pessoas, se vai ser falando na igreja, mas o que tem acontecido é que, como eu estou trabalhando agora com estética, eu tenho pessoas vindo na minha casa, no meu estúdio, e a gente fica fazendo tratamentos parciais, geralmente demora 1 hora e meia. É incrível ver aquelas pessoas, aquelas mulheres, elas começam a se abrir, falar sobre o que está acontecendo na vida delas, e é coisas que já aconteceu comigo, Deus já operou na minha vida,
E eu falo para elas dos milagres, dos testemunhos, e eu vejo como elas são tocadas. E eu agradeço a Deus. Eu digo, Deus, muito obrigada, porque é uma coisa que eu pedi na virada do ano. Eu quero trabalhar no teu propósito na minha vida. Eu quero saber qual é o teu propósito. E esse ano ele me mostrou qual é. E é uma coisa maravilhosa. Eu, como toda ansiosa, eu quero todo dia ter alguém para ajudar, mas aí tem que ser no tempo dele, né, gente? Porque também é pesado. Também, às vezes, é pesado, tem que ter muita sabedoria, muito discernimento. E é isso. O propósito de Deus na minha vida é compartilhar é, essa sabedoria que é pouca, né, gente? Mas alguma coisa eu aprendi nesses anos que eu vivi com Deus desde a minha infância, principalmente depois que eu me converti, e dividir isso com as pessoas. Glória a Deus, que lindo, né? Luísa, como você se vê daqui a 3 anos? Como eu me vejo? Olha, eu quero estar ainda mais firme na fé, porque é uma coisa que eu estou pedindo, guarda minha fé nesses momentos que Deus está me deixando viver o tempo dele. Eu estou pedindo todos os dias, guarda minha fé, com muita saúde principalmente. Estou valorizando as coisas que a gente não valoriza no dia a dia. A gente não pode viver só de milagre, a gente não pode viver só de revelação, do remanto. A gente tem que agradecer as coisas do dia a dia. E é isso que eu estou fazendo. Eu digo, Deus, obrigada por acordar nessa casa, por ter saúde, por ter meu marido, por ter essa vida. Obrigada. E eu quero continuar nessa paz. Que é uma coisa que às vezes, gente, só dá valor à paz que a gente tem, a paz em Cristo, quem já perdeu um dia. E eu já perdi um dia a paz. E queira perder tudo, menos a sua paz. Você tendo paz, você fica na rua, você fica em qualquer lugar. Paulo teve paz na prisão. E ele cantava e ele se divertia na prisão. Entendeu? E tenha paz, peça a Deus paz. Só quem já perdeu a paz sabe a importância da paz. Eu. É. Então, aqui agora, pra gente encerrar, porque tudo que você falou foi assim, nossa, eu vou pegar muita coisa pra minha vida pessoal. Sim. Se Glória a Deus. você se encontrasse com Jesus aqui e agora, o que é que você falaria pra ele? Sim. Eu diria muito obrigada. Me dê um abraço. Ah, Me dê um abraço. Eu iria pedir um abraço e dizer muito obrigada. Não tem mais nada pra falar, né, gente? Mas, É isso, não é? mas Deus, eu ia fazer algumas perguntas para ele. Verdade. Gente, sem palavras aqui para descrever para vocês o quão emocionante foi essa conversa com a Maria Luísa. Nós tivemos assim várias provações que vocês não viram, né? Quando a gente está fazendo, trabalhando num propósito para glorificar o nome de Deus, né? O inimigo está aqui nos tentando e nos provando a todos os momentos, mas a gente é com ele, a gente conseguiu finalizar. Foram incrível, então espero que vocês tenham gostado. Não tenho assim mais, né, Micaele, se você tiver alguma coisa para falar. Eu estou em êxtase de ter ouvido a nossa irmã Maria Luísa, que foi incrível, incrível. Foi maravilhoso. Eu espero que vocês tenham sido edificados com esse testemunho, né, e com as respostas das nossas perguntas. Isso. E para finalizar, a gente, como sempre faz, a gente vai pedir uma oração final para nossa, né? Como que fala? Convidada. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento, por essa oportunidade de levar a tua palavra, de levar, Senhor, o teu poder, o que tu fizeste na minha e na nossa vida. Se estamos aqui hoje, Senhor, com saúde, se estamos aqui felizes, realizadas, porque estamos realizadas, Senhor, porque somos tuas filhas. É tudo para a honra e glória do teu nome. Nos fortaleça ainda mais. Blinda nossa mente, blinda o nosso coração, para que as setas do inimigo não nos encontrem. Nos esconda, Senhor, no teu manto.
nos proteja hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Está terminado. Fiquem com Tchau. Deus e até a próxima. Deus abençoe grandemente. Eita!